Este 15 de março está sendo marcado por manifestações, greves contra as reformas trabalhistas e da Previdência promovidas pelo governo Temer. Pelo menos 23 capitais e o Distrito Federal foram atingidos pelas paralisações. Quem traz um balanço, quem está acompanhando desde cedo estes protestos é o nosso Fernando Martins, que participa aqui do 3 em 1. Vai lá, Fernando. Olá, amigos do 3 em 1. Hoje São Paulo viveu um dia de caos e ainda vive porque há manifestações por toda a cidade. Eu acompanhei os principais pontos onde o trânsito travou e milhares de pessoas ficaram sem transporte. Tudo isso porque estavam manifestando contra a reforma da Previdência. E não foi só aqui. Protestos e paralisações foram registrados em 23 capitais do Brasil, mais o Distrito Federal. Várias categorias se mobilizaram no transporte, na educação, na saúde, também no setor privado. Em alguns estados, como no Pernambuco e no Rio Grande do Norte, professores da rede pública decretaram greve por tempo indeterminado. No Distrito Federal, houve até depredação no Ministério da Fazenda por um grupo de sem terra. Em Santos, aqui no litoral paulista, pelo menos 6 pessoas ficaram feridas durante confronto entre soldados do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar e trabalhadores portuários que protestavam. As manifestações ainda seguem em vários locais do país. Para vocês, faço 2 provocações. O que vocês acham, meus amigos do 3 em 1? Essas paralisações conseguiram surtir algum efeito? Ou será que não passaram de um mero instrumento político da classe sindical? Vera, antes de eu passar para você, para o Andreasa e para o Madureira, a gente vai fazer, um chamado. Anderson Costa está aqui na região da Paulista, onde acontece a manifestação desde as 4 horas da tarde. Anderson, rapidamente, qual a situação aí na região da Avenida Paulista? Boa tarde. Boa tarde, Patrick. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Patrick, por enquanto, as pessoas ainda estão chegando para a manifestação. Nós vemos já que a região aqui em frente ao MASP já está realmente tomada por manifestantes, mas eles ocupam no máximo 2 quarteirões até agora. Muita gente ainda vindo ali da região da Brigadeiro Luiz Antônio, chegando para o ato, mas por enquanto ainda o ato não reúne muitas pessoas aqui na Avenida Paulista. Há a previsão, inclusive, da participação do ex-presidente Lula neste ato aqui na Avenida Paulista. Essa informação ainda não foi confirmada pela assessoria do ex-presidente e, por enquanto, os manifestantes chegando aqui ainda na região da Paulista. Patrick. Legal, Anderson. Bom, Vera, a gente acompanha aqui as imagens, também não tem muita gente, não. Eu vim a pé aqui da região da Joaquim Eugênio de Lima, porque o trânsito realmente está ruim, mas não tinha muita gente andando pela Paulista, não. Tinha gente se encaminhando ali para o MASP, mas já vi muitas manifestações mais significativas e mais representativas aqui. Na verdade, o que aconteceu hoje foi que alguns grupos sectários, grupos ali representantes de sindicatos e de corporações resolveram parar as cidades na marra. Resolveram parar no grito, pararam estradas com poucas pessoas, pararam escolas, prejudicando a vida aí de crianças em todo o país, pararam até o transporte. Então, 2,5 milhões de pessoas foram afetadas aqui em São Paulo só por essa paralisação nos transportes, sem uma pauta muito clara e sem assumir o que é a verdadeira intenção do protesto, que é ser uma manifestação contra o governo. Era melhor que isso fosse feito às claras, que o PT falasse, nós vamos fazer uma manifestação contra o governo, porque aí a gente saberia o tamanho dessa oposição. Pelo que ela causou de transtornos, é lógico que numa cidade como São Paulo, se você para o metrô, se você para o ônibus, se você para o trem, você consegue obter um êxito. Mas eu não vejo uma adesão à pauta, uma adesão geral da sociedade a essa pauta contra as reformas. Eu vejo uma adesão muito difusa. E você, Andreasa? Não se vê, Patrick Santos, uma mísera bandeira do Brasil. Nenhuma. É um mar vermelho. Não é à toa que essa greve de pretensão geral, autoritária, que paralisa a cidade, que prejudica de verdade o trabalhador, o maior prejudicado é o trabalhador de verdade. Porque essa greve é de pelego, é de sindicato mercenário, pessoal a serviço, disfarçado de voz do trabalhador. Não é à toa que essa greve ocorre junto com as manifestações organizadas pelos mortadelas. Quem adere a essa greve hoje, ainda que bem intencionado,
está servindo de palanque político-eleitoral, portanto, para o PT, a serviço do Lula. Essa greve é do PT. Essa festa hoje, essa festa da arruaça, tem que ir para a conta do PT. Não há nenhum êxito, hipótese alguma, em se bloquear estradas. Eles acham que sim, eu entendo o que a Vera disse. Eles acham que sim, eles acham que isso representa uma vitória, impedir a livre circulação das pessoas. Não, isso é anarquia, isso é bagunça. E é conta do PT. Vou repetir, esta greve tem nome, é a greve do PT. Quem participa dela está a serviço do projeto político desses senhores que colocaram o Brasil nessa situação. Graças à obra de pessoas como Lula, obra de efeito retardado, é que essas reformas trabalhistas, previdenciárias se tornam ainda mais necessárias e ainda mais duras por causa deles. E você concorda, Madureira? Claro, é óbvio. Essa greve é uma greve evidentemente contrária aos interesses do Brasil, né? Eu fico feliz quando a Vera falou, você vê uma adesão difusa, quer dizer, pouca gente indo, participando da manifestação na rua, isso é bom para o Brasil. Quando você vê que não tem nenhuma bandeira do Brasil entre os manifestantes, isso é bom para o Brasil. Isso mostra e evidencia, quer dizer, isso deixa claro o que o Andreasa falou, essa greve não é uma greve de parte importante do povo brasileiro, essa é uma greve de militantes do PT, com o objetivo apenas de fazer a provocação. E quando ontem mesmo eu falei aqui no programa, vamos ver amanhã qual é a capacidade que eles têm de mobilizar na rua. Porque esse negócio de paralisação, né, fazer piquete, fechar a estrada, meia dúzia de bêbado fecha a estrada. E é o que eles fazem, taca fogo em pneu, ou mesmo faz piquete em porta de empresa de transporte. Isso aí não vão dar aula nas escolas, né? Isso aí é muito fácil. Difícil é você botar o povo na rua, fazer com que a sociedade vá na rua apoiar as propostas que você está trazendo. Você ser contra as reformas trabalhistas é ser contra a classe trabalhadora. É fundamental que haja uma reforma trabalhista no Brasil para que haja mais emprego, para que as nossas leis trabalhistas, pessoal, são de meados do século passado, vão fazer quase 100 anos, o mundo mudou. A reforma previdenciária é evidente. Se não houver uma reforma previdenciária, não vai ter aposentadoria para ninguém. Quer dizer, qualquer pessoa mediana entende isso. Com exceção desse meia dúzia de ignorantes que estão indo lá para frente do MASP para fazer palanque para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, agora, só uma última coisa. Esses professores da rede... Probleminha na comunicação do Madureira. Ô Vera, a nossa produção que acabou de confirmar, o Anderson mandou um recado lá, o ex-presidente Lula confirma a presença, deve fazer um discurso entre 8 e 8h30 da noite. O ex-presidente Lula resolveu pegar carona em todas essas manifestações para ajudar na sua estratégia de defesa, de se vitimizar e de usar essas pessoas como bucha de canhão, né? Como escudo humano para sua defesa. É isso que o PT está fazendo. Na verdade, essa arruaça que eles querem fazer no Brasil tem como objetivo arregimentar os poucos exércitos que lhes restaram depois que o PT foi desmascarado como um partido que promoveu o maior caso de corrupção da história do país. Eles estão arregimentando os poucos aparelhos que lhes restaram, que são os aparelhos sindicais, porque os aparelhos nas administrações públicas eles perderam nas urnas, e levando as ruas para fazer uma espécie de exército a serviço do Lula. Lula que depôs ontem e não soube dizer nem quanto ganha, ele não soube dizer quanto recebe mensalmente. Tenho certeza que qualquer um dos nossos ouvintes que está aqui no chat, que está na rua muito chateado porque o PT não deixa ele chegar em casa depois dele trabalhar um dia inteiro ali, passando dificuldade, enfrentando os problemas do dia a dia, se perguntar para essas pessoas, elas sabem dizer até a casa decimal do que elas ganham, com a vírgula, sabem dizer quanto elas estão devendo no consignado, sabem dizer quanto elas tiveram que entrar no especial
emergencial para fechar a conta do fim do mês, porque o país vive uma recessão há 3 anos graças ao PT. Mas esses mesmos que causaram a maior recessão da história do país e o maior caso de corrupção da história do país, têm coragem de ir à rua e impedir que as pessoas voltem de casa e vão para o trabalho. E o presidente Lula, que vai subir no carro de som e fazer esse discurso de que é o maior perseguido do país, não soube dizer diante de um juiz quanto ele ganha mensalmente. Isso é muito estarrecedor. Diga, Andreasa. Não, eu vou propor aqui para o nosso público, para a nossa audiência, a agenda do que acontecerá hoje, nessas manifestações, especialmente na Paulista. O Lula vai falar todas as suas bravatas, vai discursar, como ele discursa em qualquer lugar, discursa diante do caixão da mulher, discursa no tribunal, vai fazer o dele, para o público de convertidos. Mas vai insuflar, porque é ele o responsável por insuflar, né? Vamos transformar o Brasil no inferno, mais ou menos por aí. Ao final da sua fala, quando ele descer do carro de som, a turma vai começar o quebra-quebra. Essa manifestação, que a imprensa trata sempre dessa forma doente, bizarra, a manifestação começou pacífica, mas depois resultou em pequenos grupos de arruaceiros. Não! Isso é método. O Lula hoje vai apenas assanhar essa prática. Então, ao final da fala dele, vai começar um quebra-quebra bárbaro, vai ter gente seriamente ferida, propriedade privada e pública depredada, e o responsável, hoje, diretamente, será o discurso desse senhor. Madureira, você, só para completar. Poucos para um cadáver, Andreasa. Eles querem um cadáver. Essa sistemática aí que o Andreasa já antecipou é rigorosamente verdadeira. Entre os black blocs, todos mascarados, né? Não têm coragem de mostrar os seus rostos e para fazer arruaça. Eu previno desde já. Protesto, ok. Protestar, manifestação, perfeito. Agora, depredor é cadeia. Depredor é cadeia. E a polícia tem o monopólio da força. Não adianta. A polícia tem que defender a sociedade. E só sobre o que a Vera falou, dos pobres trabalhadores, né, que hoje vão chegar bem mais tarde em casa, porque o PT não deixa, né, tranca as ruas, não deixa ter transporte público, não deixa as pessoas poderem voltar para os seus lares, cansados de um dia de trabalho, para fazer as contas para chegar ao fim do mês. Essas pessoas ainda são felizes, Vera, porque elas ainda têm um trabalho. Porque existem milhões e milhões de brasileiros que sequer têm dinheiro para procurar um trabalho hoje. Isso é que é triste de falar. Exatamente. Só para encerrar, é importante dizer que o presidente Michel Temer hoje falou sobre as reformas, ele ignorou os protestos, mas disse que a sociedade está percebendo a necessidade de aprovar as reformas. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem existe um exército nas ruas contra as reformas, porque essas pessoas não estão na rua contra as reformas, elas estão atendendo a um chamado do aparelho petista e não existe ainda um apoio às reformas que poderia ser maior se o governo se comunicasse melhor e explicasse da real necessidade das reformas. Eu acho que é nisso que o governo tem de investir, vencer a paralisia política que vai ser inevitável com a lista do Janot e investir numa comunicação eficiente que mostre que as reformas são necessárias sob pena das pessoas pararem de receber aposentadoria, gente. É simples assim, é simples como isso. No Rio de Janeiro, os aposentados já estão recebendo parcelado. É isso que vai acontecer no país inteiro se não houver a reforma da Previdência. Infelizmente, as pessoas vão ter que pagar por culpa dos governantes. Tudo isso é verdade em alguma medida. Mas é verdade que se não se fizer agora, vai ser pior depois. O Andreasa, a gente está super apertado aqui. Pessoal, rapidinho, Andreasa. Tá? Para que nós discutamos nos próximos dias. Essa reforma do Temer, da Previdência, ela é dura, mas ela não resolve. Daqui a 5 anos, nós voltaremos a esse tema. O Brasil precisa discutir seriamente, estou propondo esse tema aqui para os próximos dias, seriamente uma migração da Previdência Pública para a privada. Não existe outra solução.